Boa Furuia, tá todo mundo querendo discutir Jefferson e tal, eu também. Sim. Jefferson. Adoro Jefferson. Aliás, eu gosto do original mesmo, né? Mas, né? Tem outras coisas que também são importantes e que podem determinar rumo de campanha e tal. E aí, quando você começa, um dia você desmente, outro dia desmentamento. Pode ser, né? Só que aí, acho que vai. Olha lá, o que a gente tem? O Guedes está dizendo, não é verdade, sempre não. Estão mentindo. Será? E é importante porque é coisa que mexe com o nosso bolso, né, Reinaldo? Vamos lá. Depois do salário mínimo e da aposentadoria não vinculados à inflação do ano anterior, a gente contou essa história aqui, essa proposta que está circulando lá no Ministério da Economia, a equipe do Paulo Guedes está defendendo uma outra proposta polêmica, Reinaldo. Segundo informa reportagem do jornal O Estado de São Paulo, documentos internos da pasta estão falando em acabar com os descontos com despesas médicas e também despesas de educação na dedução, né, do imposto de renda da pessoa física, medida que representaria uma economia aí de 30 bilhões de reais para o caixa do governo, e esse dinheiro seria usado para bancar parte das promessas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. O documento foi obtido na íntegra pelo Estadão, tem 10 páginas e anexos com sugestões de mudanças legislativas, né, e foi elaborado pela equipe da área fiscal do Ministério da Economia depois do primeiro turno. Em nota ao Estadão, o ministro Paulo Guedes disse que refuta essa ideia e classificou a medida como totalmente descabida de fundamento. A assessoria do ministro também se manifestou, afirmou o seguinte, aspas, que não reconhece a validade do documento ao qual o jornal Estado de São Paulo teve acesso e que estudos, Reinaldo, são feitos de forma corriqueira na pasta. Eu vou fazer uma pergunta simples. E não que eu goste disso, tá? Porque eu quero... A vida tá apertada, viu, Boa Furia? Eu quero que as pessoas fiquem empregadas. Mas essa gente arruma emprego fácil. Sempre tem um banco que pega, uma corretora. Vixe, nossa senhora. Pega, fácil. Foram demitidos quantos? Esse documento surgiu do nada? Apareceu na gaveta. Ninguém nunca nem debateu esse assunto. Assim como não tinha debatido o assunto da desindexação do salário mínimo, que é uma tese dos liberais carcomidos brasileiros de muitos anos. De muitos anos. Todo mundo sabe, desses dias li um artigo de uma moça que tentou relativizar, e foi engraçado porque uma coluna na Folha de uma economista, chefe de um banco, não lembro o nome, mas ela começava dando a entender que ela ia demonstrar que não era bem aquilo. Dizendo assim, essa história de que o reajuste do mínimo, ele, na verdade, é uma política de, enfim, que serve a uma espécie de distribuição de renda, ou pelo menos a elevação da renda média, e ela é responsável, né, por melhorar a vida das pessoas, diz, pode não ser bem assim. Aí eu falei, bom, vamos ver, eu acho que é bem assim. Eu acho que é bem assim. É claro que se você tem uma política de reajuste do mínimo acima sempre da inflação e a produtividade sempre vem, né, a reboque, é claro que isso não é bom, mas então vamos ter que mexer com a produtividade. Como é que a gente mexe com a produtividade? E aí eu fui lendo o artigo tentando achar o argumento que de algum modo está enunciado lá no começo e não aparece o argumento. O mínimo é sim responsável, o reajuste real do mínimo, é responsável pela redução da pobreza, sim. Foi responsável pela expansão do consumo, sim, pelo crescimento do Brasil durante um tempo, sim. E é. Mais importante em muitos aspectos do que programas de distribuição de renda, que esses atendem, tipo Bolsa Família, Auxílio Brasil, que esses vão ali no extremo da pobreza. O reajuste real do mínimo é importante para formar essa classe média, a tal da classe C que se formou no Brasil durante o governo petista. Só que tem uma tara desses ultraliberais, liberais do século passado, liberais à moda Pinochet, que tem horror esse negócio. Alguns falam por aí em podcasts, falam o que dá na telha, né? Que isso é uma espécie de tabelamento de um preço. Onde já se viu tabelar preço, a mão de obra de pobre, Bob Furuia, ali com valor? Não, deixa.
Tem que estabelecer a livre concorrência entre os pobres, né? Para ver quem oferece a mão de obra mais barata. Oh. É assim que é bonito. Né? Não existe nada mais... Olha, certa elite brasileira é absolutamente desprezível, moralmente falando. Né? Especialmente esses parvenus, especialmente esses que ficam, esses que sobem um pouco na vida ali, são essa gente que, os alpinistas sociais, né? Um lixo. Agora, esse estudo apareceu e não tem pai, não tem mãe, não tem nada? E outro diz é absurdo? Então, do mínimo era absurdo, esse aqui agora que pega a classe média, né? Da dedução, também é absurdo. Essas coisas vão aparecendo e são absurdas. E, bom, que o governo resolveu enfiar o pé na jaca para tentar ganhar a eleição e agora precisa fazer alguma coisa, precisa, né? Como? Que coisa? E eu sempre acho engraçado, e vamos falar disso daqui a pouco, eu sempre acho engraçado quando se cobra, qual é o programa do Lula? Porque qual é o programa do Bolsonaro? O que é Paulo Guedes? A garantia sou eu? Então aí é sempre a imprensa que está mentindo? Esse documento existe, está impresso. Quem foi? Demite para a gente conhecer a pessoa, então. Ou pelo menos a pessoa vem a público e fala, olha, eu redigi, minha culpa, minha máxima culpa, era só uma ideia que eu tive. Falei, por que não ferrar a classe média? Não, tem até, olha, vocês sabem que outro dia eu conversei com um sujeito muito à esquerda, dizendo, não, isso é um absurdo mesmo, na linha assim, que vá todo mundo para o SUS. Também tem isso. Já vi isso? Não tem que ter dedução mesmo, quer pagar, vai para o SUS. É? E se todo mundo for para o SUS? Eu acho que, idealmente, você oferece um serviço público de saúde que tenha realmente atendimento universal e dê conta dos problemas. Quem quiser ter suplementarmente um serviço privado que tenha e arque com a responsabilidade, ok. Mas nós estamos vivendo essa situação? E aí diz, não pensei isso é mentira. Vai atribuir a quem? Complô da imprensa? Fica ruim, né?